Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos e tranquilas. E para mim é uma alegria estar aqui novamente, podendo contribuir com esse estudo, que, repito, tem o nosso coração, que tanto tem contribuído para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Hoje nós vamos continuar aí a nossa saga de estudarmos o Evangelho de João. Hoje nós vamos ficar com o capítulo 4, que vai do versículo 43 até o 54. O tema dessa lição é cura do servo do centurião. Então, nós vamos ler o texto, ou vamos lendo partes do texto e vamos fazendo comentários. Cura do servo do centurião. Depois de 2 dias, saiu dali para a Galiléia, pois o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Portanto, quando veio para a Galiléia, os galileus o receberam, porquanto tinham visto tudo quanto fizera na festa de Jerusalém, pois também eles foram à festa. Dirigiu-se novamente para Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia lá certo oficial real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Aqui a gente faz uma pausa breve para a gente já contextualizar, porque eu acho bem importante. Nós já falamos em outras oportunidades que o Evangelho de João ele tem uma característica diferente dos outros evangelhos. Enquanto, por exemplo, o Evangelho de Mateus nos dá uma ordem mais didática de compreensão dos fatos que aconteceram enquanto o mestre estava aqui dando seus ensinamentos de uma forma mais encadeada. Esse Evangelho de João aqui tem uma característica mais espiritual, tem um jeitinho assim de nos levar a reflexões mais profundas, nos faz mesmo assim a pensar como espíritos, e também faz com que a gente pense em todas essas passagens com os nossos sentimentos, se é que vocês conseguem me compreender. E aqui a gente já faz uma observação bem importante, porque essa passagem aqui, da cura do servo do centurião, ela também está lá em Mateus 8, 5 a 13, e também está lá em Lucas, capítulo 7, que vai do 1 até 10. A gente para falar do centurião e desse servo, por quê? Porque se essa proposta de João é fazer com que a gente pense com mais profundidade, que a gente questione, que a gente analise os textos aí com o coração, com os nossos sentimentos, a gente já consegue entender qual é o intuito dele em colocar, enquanto os outros evangelistas utilizam a palavra servo, João utiliza a palavra filho para se referir ao servo do centurião. Então aqui a gente já para pensar que o amor, o carinho, a consideração do centurião por esse servo não era igual ao carinho ou à relação que as pessoas tinham para com seus servos daquele tempo. O centurião, pessoal, naquele tempo, ele comandava cerca de 100 homens, por isso aí a palavra centurião. Ele comandava 100 homens, ele era ali uma autarquia, digamos assim, do exército de Roma. Ele só não tinha poder, ele era assim, ele tinha, digamos assim, uma patente um pouco mais baixa. Acima dele tinha um general e depois o César. Mas ele ainda detinha ali na sociedade um prestígio muito grande, porque ele era o líder de 100 homens ali no exército. Então, ele estava acostumado a dar ordens, ele estava acostumado a receber elogios. E esse centurião aqui da nossa passagem, ele tem, digamos assim, um jeitinho diferente. Por quê? Porque alguém que era, digamos assim, ligado a Roma naquele tempo, tinha ali pelo povo local um certo desprezo.
eles se achavam sempre muito superiores às pessoas ali da localidade. Então a gente já começa a ver que esse centurião aqui, ele tinha um pensamento diferente. E com ele a gente vem aprender 3 coisas fundamentais que eu separei aqui como talvez as 3 lições principais dessa passagem. A primeira, que é a ideia de servir sem olhar a quem. A segunda, a da humildade. E a terceira é a da fé. E nós vamos ver isso ao longo do texto. Nós vamos terminar aqui de fazer a leitura do texto, depois a gente vai comentar mais algumas coisas em cima desses 3 subtemas que eu separei pra gente, beleza? Ele, ao ouvir que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e rogava-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava prestes a morrer. Então disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O oficial real diz a ele: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe diz: Vai, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já estava descendo quando os servos o encontraram, dizendo que o filho dele vive. Ele então informava-se junto deles a que hora teve melhora. Disseram-lhe: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. O pai reconheceu que naquela hora Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Ele creu e toda a sua casa. Jesus fez este segundo sinal novamente, vindo da Judéia para a Galiléia. Então, gente, o primeiro aspecto que a gente vai comentar aqui acerca dessa lição é a questão do servir. Servir sem se importar ou sem olhar a quem nós estamos servindo. Esse oficial romano detinha profundo carinho por esse servo dele, um servo que naquela época era considerada como uma mercadoria. Aos olhos de oficiais romanos, principalmente do povo de Roma, um servo não valia nada. Um servo não valia nada. E para esse oficial aqui, esse servo era tido para ele como um filho. Entende? Aí a gente levanta já o questionamento, a gente já levanta aí o nosso primeiro tópico de reflexões. Às vezes, é natural do coração humano a gente escolher quem é merecedor do nosso apreço, a gente escolher quem que é merecedor do nosso respeito, quem que é merecedor da nossa consideração. Mas nós aprendemos com esse coração aqui que talvez quanto mais prestígio, digamos assim, nós tivermos perante a sociedade, mais paternal, mais acolhedor, mais compreensivo nós temos que ser. Fazer o bem sem olhar a quem significa dizer que você não tem que enxergar, por exemplo, os aspectos exteriores como estado social, como o que a pessoa representa, está representada perante a sociedade, o que a pessoa é, como a pessoa veste, o que a pessoa sabe, essas coisas assim, exteriores que às vezes a gente repara em primeiro lugar. Fazer o bem sem olhar a quem é exatamente o contrário, é a gente ir mais profundo, como o João nos sugere aqui. Como o João nos sugere quando coloca a palavra filho para se referir ao servo do centurião. A gente tem que ir mais além, Jesus veio nos ensinar que nós somos uma grande família. Nós temos a nossa família consanguínea aqui, nós temos a nossa família espiritual, que ao fim de tudo, ao fim de todo esse conhecimento, de toda essa percepção,
a gente compreende que nós somos uma grande família. A possibilidade da reencarnação, ora numa família, ora na outra, já nos dá essa visão mais profunda de que nós temos, sim, que honrar todos aqueles que estão à nossa volta, sem distinção de raça, sem distinção de credo, sem distinção de classe social. É importante a gente falar isso, principalmente nesse momento aí de transição planetária, esse momento de regeneração, onde nós temos sim que, a todo custo, nós temos que nos esforçar ao máximo para desvitalizarmos esse sentimento de escolha dentro de nós. Todas as pessoas merecem o nosso respeito, todas as pessoas merecem a nossa consideração, simplesmente porque elas detêm um direito que é fundamental, um direito que é intransferível a toda criatura, que é o direito de viver. Aqui não existem melhores ou piores. Quando a gente pensa no aspecto de espíritos purificados, por exemplo, a gente observa que quanto mais purificado o espírito é, mais ele serve, mais ele se faz humilde. Vamos lá. O segundo aspecto que a gente separou aqui foi justamente da humildade. A humildade desse coração que é acostumado a mandar, acostumado a ser obedecido, acostumado a receber elogios, faz uma autoanálise e se encontra pequeno, se vê pequeno diante de uma autoridade crística que é Jesus. A humildade de se reconhecer aprendiz, digamos assim, diante daquela figura, ao ponto de dizer: Senhor, basta que tu fales, basta que tu digas, para que o meu filho seja curado e ele será curado. A humildade, gente, ela a gente às vezes dá uma conotação um pouco deturpada para, digamos, essa característica, não sei se abraça ou se contempla o que eu quero dizer, essa virtude, para essa virtude. E quando ela, na verdade, ela tem um aspecto bem fundamental e bem simplório, que é o seguinte: a humildade, ela se expressa no caminho que você faz para dentro de você, e você reconhece as suas imperfeições, você reconhece que você é um aprendiz, você reconhece que você tem coisas a melhorar dentro de si. Quando a gente reconhece todas essas questões, todas essas características, a gente tende a respeitar o próximo, porque a gente também reconhece que o outro também tem coisas a resolver dentro de si mesmo. Entende? E esse oficial, ele teve essa humildade de, olha só, e ele já pratica uma coisa que é muito importante, que os espíritos e Kardec nos ensinaram a fazer, que é ter a fé raciocinada. Porque ele pensou: olha, se eu tenho subordinados, sou aí, digamos, o responsável por comandar um exército de 100 homens, se eu falar vão por aqui, eles vão, se eu falar isso, eles me obedecem, se eu que sou homem, que sou falho, tenho esse poder diante destes homens, entende? O que não poderá fazer esse coração aqui, que eu percebo que é mais que eu percebo que é mais evoluído que eu, não pode fazer? Interessante é que ele faz referência à palavra, faz referência ao verbo de Jesus. A palavra que edifica, a palavra que construiu, o Logos de Deus. Jesus representa tudo isso. Jesus representa essas leis divinas que regem todo o universo, que veio descortinar tudo isso para a gente.
Interessante, né? Humildade. E a terceira coisa que a gente separou aqui para falar foi a respeito da fé. A fé não é simplesmente você acreditar que uma coisa pode acontecer. A fé é você saber que você não pode mais fazer o que você tem que fazer, o que precisa ser feito, aliás, e você entregar aquilo nas mãos de quem consegue fazer. É uma questão assim da gente refletir, porque Jesus fala assim pra gente: batei e a porta vai se abrir. Falando nas minhas palavras. Batei e a porta abre-se-vos-á. Buscai e achareis. No sentido de nos incentivar a correr atrás daquilo que a gente quer. Se nós queremos melhorar algum aspecto da nossa vida, nós temos que correr atrás por conquistar ali as coisas que melhorem aquilo que nós temos que melhorar. Nós não temos que ficar ali na passividade esperando que as coisas caiam do céu, porque não vão cair. Então a gente tem já esse conselho, a gente já tem aí essa coisa de termos que ir atrás, de termos que ir buscar. Temos que ir buscar. Então a gente pega isso e junta com essa questão da fé, a questão do acreditar. Aí a lição que a gente tira disso é que a fé não é simplesmente acreditar. Poxa, eu acredito em Deus, Deus criou tudo que existe. Por que Ele não vai fazer isso aqui por mim? Por que Ele não vai fazer isso aqui pelo meu filho que está doente? Porque primeiro você tem que buscar os recursos. Busque todos os recursos, porque o médico, quem formou, fui eu. Usando aqui as minhas palavras para travar aqui uma conversa, é Deus e a gente. Olha, procura um médico, porque o médico, quem formou, fui eu, Deus. Olha, procure as coisas que estão à sua disposição aí no plano material para resolver isso, porque quem fez fui eu. Procure. E quando você não conseguir mais encontrar coisas por aí que te ajudem nesse aspecto, entregue para mim, porque juntos nós vamos conseguir fazer o que precisa ser feito. Consegue compreender? O centurião, ele faz o movimento da busca. Ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais a quem recorrer. Quando ele compreende a autoridade de Jesus, quando ele entende a autoridade de Jesus, ele faz o movimento de ir buscar. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Isso chama-se fé raciocinada. Fé raciocinada. Então, essa fé que ele demonstra, já é essa fé que nós estamos agora nos acostumando a exercer, que é uma fé resultante da nossa compreensão. É uma fé resultante do nosso esforço por tentar compreender e tentar fazer o que precisa ser feito. Entende, pessoal? Então, essas são 3 lições que eu acho assim, que são fundamentais e que são basilares nessa passagem aqui. Eu acho que a gente já tem muito... nós temos bagagem já para conseguir compreender isso aqui, conseguir colocar esse texto num âmbito um pouco mais profundo, de trazer aí para os nossos sentimentos, a questão da palavra filho, da referência do evangelista, aquele centurião que era muito querido, que ia contra ali todas as adversidades, digamos assim, que ia contra todo o costume da época de tratar um servo como um nada praticamente, e aquele centurião, aquele oficial romano tratava o seu servo como um filho, fazendo a gente ampliar os nossos olhos, a abraçar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que dependem de nós, com o nosso coração, e enxergar nestas pessoas, enxergar nestes corações irmãos, e fazer como o Mestre nos ensinou, que é cuidar dos mais pequenos, no sentido de cuidar daquele que ainda não consegue compreender
cuidar daquele que ainda está intransigente no caminho, cuidar daquele que escorrega no caminho, cuidar daquele que ainda não consegue caminhar com suas próprias pernas. Não no sentido de colocá-lo nas costas, mas no sentido de pegar na mão e seguir. Então, meus amigos, é isso. Vamos agora à nossa segunda parte do estudo, que é agora pessoalmente. Um forte abraço, fique com Deus. Paz, bem, doçura e alegria para as nossas vidas. Tchau!